O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Vamos suplicar a intercessão da Virgem Maria rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, nós, celebrando este domingo, dia do Senhor, somos convidados a meditar a santa palavra de Deus, que é sempre um instrumento eficaz, um instrumento renovador, que transforma o ser humano por dentro. O Papa Bento XVI, quando ainda Papa, ele escreveu e disse que a palavra de Deus, ela é performativa. Ela nos transforma, ela não é somente uma informação. Ela precisa ser um instrumento renovador que nos transforma a partir de dentro e nos faz melhores. Essa é a função básica e eficaz da palavra de Deus, nos mudar, nos transformar. Hoje nós escutamos esse relato do capítulo 10 de Lucas. Só que antes de adentrar o texto de hoje, eu gostaria de retomar o capítulo 9, versículo 53 do Evangelho de Lucas, que na verdade seria o Evangelho proclamado no domingo passado, no 13º domingo do tempo comum. Só que como domingo passado nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, então o tempo comum deu lugar a esta solenidade que é muito maior. Mas o evangelho que seria proclamado, caso não fosse dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo, seria o evangelho em que Jesus toma a decisão de subir para Jerusalém.
capítulo 9, versículo 53. Diz o Evangelho que Jesus endureceu o pescoço, fixou o olhar na direção da cidade de Jerusalém e foi. E, consequentemente, os discípulos vão atrás dele. E é interessante que ele usa um verbo para dizer que Jesus endurece o pescoço. Ele firma o pescoço na cidade, ou seja, Jesus não olha para o lado, ele olha para frente e vai. Tanto que nesse mesmo contexto, Jesus diz, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, se você colocou-se à disposição para seguir Jesus, necessariamente isso vai ter implicações, vai ter consequências, evidentemente. Então, você não pode ficar voltando o seu olhar para trás, para aquilo que você perdeu, porque senão você vai ficar sempre com o coração dividido entre a busca de Jesus e a outra busca. Então, iniciamos o Evangelho de hoje em que Jesus começa o segundo mandato missionário. O Evangelho de Lucas tem 2 mandatos missionários. O primeiro que se dá lá por volta do capítulo 6, quando Jesus envia os 12 apóstolos. Hoje, Jesus escolhe outros 72. Então, aqui nós temos no Evangelho de Lucas uma distinção do grupo dos apóstolos e do grupo dos discípulos. No grupo dos discípulos, existe um mandato. Jesus envia esses 72 para que eles vão à frente e falem em seu nome. Muitos exegetas se perguntaram sobre esse número 72. O que seria? Por que Jesus enviou 72? Nós podemos encontrar no Antigo Testamento 2 fundamentos. O primeiro fundamento está no livro dos Números, em que Moisés distribuiu uma porção do seu espírito a 72 anciãos. Mas também nós podemos encontrar o seu fundamento no livro do Gênesis, quando, logo depois do dilúvio, Noé, com os seus 3 filhos, saíram da arca, Sem, Cã e Jafé, e ali iniciaram-se as nações. E o livro do Gênesis apresenta 70 nações. Então, muito provavelmente, este número do mandato missionário de Jesus está em Gênesis e no próprio livro dos Números. O fato é que Jesus envia e começa dizendo, olha, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores, porque a colheita é muito grande. Tem muito trabalho para se fazer. Aqui Jesus mostra a universalidade da salvação. Ou seja, a salvação é para todos. Todos que desejarem chegar à salvação, ela está à disposição. No entanto, esta salvação está à disposição daqueles que buscam esta salvação. Não é que a universalidade da salvação significa de que todos serão salvos. Não. A salvação, Deus a preparou para todos. Mas cada um, no seu transcurso pessoal, no seu caminho pessoal, precisa construir essa salvação. E Jesus vai mostrar ao longo do Evangelho alguns elementos importantes para o missionário. Primeiro, olha o que Jesus começa dizendo para esses 72. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Nós sabemos que existe uma desproporção de forças entre um cordeiro e um lobo. E é isso que Jesus está dizendo, olha, vocês são cordeiros que vão para o meio de lobos. Essa é a primeira característica de que o missionário vai ter que enfrentar. A desproporção das forças, em que o mal parece querer prevalecer. Mas nós sabemos que a força do mal não prevalecerá. Jesus mesmo nos disse no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, as forças do inferno não prevalecerão sobre ela, isto é, sobre a igreja. Então existe uma desproporção de forças, mas os discípulos são chamados, mesmo diante desta desproporção, a irem, não terem medo, a pregar de maneira incansável. Depois, Jesus diz, olha, não levem pelo caminho bolsa, sacola, sandália, não levem nada pelo caminho. E ainda diz, não fique cumprimentando ninguém pelo caminho.
nossa, mas Jesus parece que quer que os seus apóstolos sejam mal educados, não cumprimente ninguém pelo caminho, vão. Não. Aqui Jesus está mostrando a urgência, a pressa no anúncio do Evangelho. Por isso, olha, não fique perdendo tempo. Por quê? Porque no Oriente, contexto em que o Evangelho está sendo pregado, as pessoas, elas demoravam muito nos cumprimentos. Então, uma pessoa que se encontrava com a outra, segundo a tradição antiga, elas gastavam tempo, ficavam ali 2 horas perdendo tempo, e jogando conversa fora, né? Talvez não muito diferente de conversas à toa que as pessoas têm hoje, né? Que não tem... Então Jesus diz, não perca tempo, fique perdendo tempo com conversinha fiada. Urgência na evangelização, urgência para levar. Por isso vocês não vão levar bolsa, sacola, não é somente pelo desapego, não, mas é para ter pressa, porque com muitos cacarecos, com muitas coisas, vocês vão ficar impedidos de ter urgência, de ter pressa para levar o Evangelho. Então vá, não cumprimente ninguém pelo caminho. E nas casas em que entrardes, anuncie a paz. Se ali morar um amigo da paz, a paz voltará sobre vós. E veja que depois Jesus diz, não entre de casa em casa. Ué, mas não é para levar a salvação para todos? E agora Jesus está dizendo para não entrar de casa em casa? Por quê? Porque o missionário, ele é o arauto de uma notícia. E nem todos querem receber essa notícia. Só que esta notícia, ao mesmo tempo em que ela é uma boa notícia, ela nos traz a paz, ela traz consigo também consequências. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer que os seus discípulos serão rejeitados. Os discípulos sofrerão rejeição, porque muitos não querem. Nós queremos, evidentemente, talvez uma fé que molde, que seja mais apetecível ao nosso jeito de viver. Mas quando esta fé tem um impacto diretamente na minha vida e precisa mudar o meu estilo de vida, aí as pessoas têm uma certa reserva, não é verdade? Porque assim, precisa, mas não precisa tanto. E por isso Jesus mostra a urgência que é preciso levar o Evangelho, para que o Evangelho impacte, para que o Evangelho tenha uma força na vida das pessoas, para transformá-las a partir de dentro. Não é somente uma transformação externa, é uma transformação do interior. Tanto que Jesus deixa muito claro isso, quando ele começa o Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 6 ele vai mostrar que a relação com o Pai do céu, ela é uma relação que se dá na cela interior, na interioridade, dentro do coração. O nosso relacionamento com Deus, ele é muito mais do que um relacionamento meramente externo. Ele tem influências na nossa vida exterior, evidentemente, mas ele muda a gente por dentro, muda o nosso jeito de viver, muda o estilo de vida. O nosso estilo de vida passa a ser o estilo de vida de Cristo. Nós nos associamos atrás de Jesus para viver a mesma vida de Cristo, o mesmo jeito de Nosso Senhor. E com Nosso Senhor não foi diferente, não. Nosso Senhor foi rejeitado, Nosso Senhor não foi aceito. Em muitos lugares, como o Evangelho dessa semana apresentou, as cidades expulsavam Jesus. Por exemplo, aquela cidade que Jesus chega, expulsa os demônios e manda os demônios para os porcos, né? A região dos Gadarenos. O que acontece depois? Porque aquele era o meio de vida das pessoas, as pessoas botaram Jesus para correr, porque você está nos prejudicando. Então, por mais que o Senhor esteja expulsando os demônios das pessoas, vaza daqui. E de fato, existem pessoas que preferem que Nosso Senhor saia de suas vidas, do que Nosso Senhor incomodá-las e impactá-las diretamente nas suas vidas. A vida com Nosso Senhor tem um impacto. A vida com Nosso Senhor de fato nos transforma, nos faz melhores, arranca de nós todos os tipos de simpatias, né? Uma coisa que Jesus deixa muito claro é que o missionário não pode estar preocupado com simpatias. E é por isso que Jesus fala, não entre em todas as casas. Ou seja, não busque simpatia de todos.
Porque se a gente buscar ser simpático com todos, nós terminamos ferindo o Evangelho. Terminamos desagradando a nosso Senhor. E entre agradar a nosso Senhor e a torcida, o missionário tem que agradar a nosso Senhor. Às vezes, alguns acabam trapaceando, é verdade, se preocupando em ser agradáveis, em ser simpáticos, em trazer uma notícia que agrade a todos. Um padre, um missionário, não pode ser carente. Porque se ele for carente, está lascado. Então, coitadinho, ele fica ali o tempo todo parecendo um cachorrinho, buscando aplausos da comunidade, né? Eu, particularmente, não espero isso de ninguém, né? Porque a gente não pode esperar isso. Se eu for ficar esperando aplausos da comunidade, aí eu vou fazer tudo que o mundo e as pessoas querem. Aí eu vou terminar traindo Cristo. E eu não posso trair Cristo. Então, talvez uma cura que todo missionário precisa ter é cura de carência afetiva. Não buscar aplausos, reconhecimento. Porque se a gente ficar buscando aplausos, ai, nossa, como o senhor é demais, o senhor é tudo aqui na nossa cidade, né? Você termina sendo um idiota, um Teletubbies, né? Que fica agradando todo mundo. Não pode. O missionário, diz Jesus, não busca simpatias. Ele leva a força avassaladora do Evangelho aos corações e impacta a vida das pessoas. Se a vida das pessoas não está sendo impactada pela verdade da salvação, isso tem alguma coisa de tremendamente errado. Por quê? Porque o Evangelho não está sendo levado. Jesus, olha o que os apóstolos voltam, né? Todos contentezinhos, né? Versículo 17. Os 72 voltaram contentes e disseram, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus diz para eles, olha, não se alegre com isso. Isso é de menos. Alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a maior certeza que todo e qualquer missionário precisa ter. A certeza de que o meu nome estará no livro da vida. E eu estarei entre aqueles que contemplarão Deus face a face. De ser um escolhido. Não somente para propagar, mas também por ter sido fiel àquilo que nosso Senhor pediu, dentro do anúncio do Evangelho, que de fato me desinstala, vos desinstala, para que a gente possa um dia, dentre os eleitos, chegar ao banquete do reino dos céus. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça de que nós tenhamos um coração pedinte de padres, de missionários, de religiosos, que trabalhem incansavelmente para anunciar a salvação. Jesus disse muito claro, se falta trabalhadores para a colheita é porque a gente não pede. Nós temos rezado pelas vocações, nós temos pedido ao Senhor que nos dê arautos e homens que propaguem o Evangelho com coragem, de maneira destemida. Se nos falta, é porque nós não estamos pedindo. Pedi ao Senhor da messe. Essa é a melhor propaganda vocacional. Pedir ao nosso Senhor através da oração que mande muitos santas vocações para a igreja. Amém?